Olá, estou aqui para mais um vídeo de leituras e o livro que eu li recentemente, sobre o qual eu vou falar hoje, se chama Médico de Homens e de Almas, de Taylor Cadwell. Então esse livro é um livro assim que eu já achei muito interessante só pelo título e por saber sobre o que se tratava. É um livro que fala sobre Lucas, mas na verdade a autora ela pesquisou muitos anos para criar esse livro. Ele é um livro que contém trechos históricos, porque ela foi até Jerusalém, Israel, todos esses lugares, pesquisou sobre a vida do Lucas, o Lucas da Bíblia, e junto ela criou o romance. Então ela deu uma romanceada na história, mas é um livro que já me chamou a atenção por saber que era sobre Lucas. Então, sobre o que se trata o livro? Ele vai contar toda a vida de Lucas, desde a infância até como ele ficou sabendo sobre Jesus, porque Lucas ele foi o único dos que escreveu o Evangelho que não conheceu Jesus pessoalmente. Então, todas as histórias que ele relata na Bíblia, ele recolheu de pessoas, de testemunho de pessoas, da mãe de Jesus, de amigos, de discípulos que andaram com ele, de pessoas que foram curadas. Então, o livro começa falando que os pais de Lucas, eles eram dois escravos libertos, que trabalhavam para Diodoro, que foi o filho de quem era o senhor deles. Então, eles viviam, o pai do Lucas, o Enéas, ele era responsável por registro de contas e eles viviam numa casa próxima a essa casa de Diodoro, que tem um papel muito importante na história, e só que eles eram libertos, eles viviam numa família liberta. E esse Diodoro, quando criança, ele conviveu muito com a mãe do Lucas, que era a Íris, que era uma escrava também liberta, que era a ama da sua mãe. Então eles cresceram juntos, brincaram e eles se gostavam muito, tinha um amor entre eles. Mas como ele sempre imaginou que a mãe nunca fosse permitir, os pais nunca fossem permitir que ele se casasse com uma escrava, ele deixou esse amor de infância para lá. Mas todas as vezes que ele via a Íris, o coração dele batia mais forte, ele ficava estremecido. Então ele, num dia, sozinho, ele se encontra com o Lucas, menininho, criança ainda, perto de uma fonte, e ele repara que havia uma estrela muito grande no céu e essa estrela estava em movimento. Então Diodoro fica observando aquilo e vê que o Lucas está observando aquilo. E ele começa a conversar com o menino, perguntar por que ele não está em casa e tal, e o Lucas fala que está olhando a estrela, que ele sabe que aquela estrela tem alguma coisa a ver com Deus desconhecido, que os gregos, todas as vezes que eles vão tomar vinho antes, eles fazem uma libação, eles deixam cair um pouco para o Deus desconhecido. Tanto que no templo deles em Atenas existia, não sei se ainda existe, um altar para o Deus desconhecido. Na época até de Paulo, do apóstolo Paulo, existia esse altar que ele até usou isso para pregar para os gregos sobre Deus. Então eles têm o costume de fazer isso. E aí o Lucas, vendo aquela estrela, ele falou que ele sabia que tinha algo a ver com o Deus desconhecido. E aí o Diodoro começa a ficar impressionado com aquele menino, por achar ele um menino diferente, achar que ele tem umas crenças, tem coisas que o pai nunca ensinou, nunca ninguém ensinou, mas ele simplesmente sabe. Então ele decide que o Lucas vai passar a estudar junto com a filha dele, que ele tem uma filha chamada Rúbria, que é amiguinha do Lucas, que vai passar a estudar junto com ela, vai aprender tudo que ele puder, e quando ele for mais velho, ele vai para Antioquia, se eu não me engano, estudar para ser médico. Então, o Lucas passa a ter lições, e da mesma forma que o Diodoro era apaixonado pela Íris, e brincavam, o Lucas também era pela Rúbria. Então, eles passam a ter lições juntos, o professor
deles, o professor dele, na verdade, que é o professor da Rúbria, ele no começo não gosta de saber que um escravo liberto vai estudar junto com a menina e vai chegar a ser médico, sente ciúmes, mas com o tempo ele se acostuma, se impressiona com o menino. E eles vão crescendo ali juntos, vão convivendo e cada vez o amor vai crescendo entre eles. Só que ela tem uma doença chamada doença branca e às vezes ela tem recaídas, fica muito mal. Só que o médico que cuida dela, o médico da família, ele se impressiona porque os anos vão passando e a doença fica estabilizada. Então o Lucas começa a ter esperança de que a Rúbria possa crescer, eles possam se casar e possam ficar juntos. Mas quando ela estava já ali, quase uma mulher, acontece que ela morre. E o Lucas fica muito revoltado com Deus, tudo que ele acreditava em Deus, ele começa a desacreditar, ele começa a achar que Deus é apenas uma divindade que criou o ser humano e deixou ele aqui para sofrer, para se virar sozinho, e ele começa a ter raiva de Deus, ódio de Deus e decidir que ele vai mesmo se tornar um médico porque ele vai arrancar das mãos de Deus as pessoas que Deus ataca com doenças. Ele fica revoltado pela Rúbria ter morrido, porque que Deus permitiu e tal. E aí a história vai se passando, ele crescendo, estudando para ser médico e com essa raiva de Deus, ninguém pode falar em Deus para ele, ninguém pode falar que Deus é esperança, que Deus é salvação, que ele não concorda, ele demonstra toda a raiva. E ele vai convivendo com bons professores, vai convivendo com um professor chamado José Gamliel, que ensina sobre Deus, que fala sobre Deus. Mas ele acha que as pessoas são cansativas, que não enxergam a verdadeira verdade e tal. E ele vai crescendo nisso, ele se torna médico, ele começa a frequentar lugares pobres, lugares miseráveis, para cuidar dessas pessoas que não têm condições. E nessa caminhada dele, ele sempre está ouvindo acontecimentos sobre Deus. E o engraçado é que essa estrela que apareceu quando ele era criança é a estrela que anunciou o nascimento de Jesus. E conforme ele vai crescendo, estudando, ele vai ouvindo comentários primeiro sobre o menino que foi encontrado por uma moça que falava como um Deus, que conhecia o coração dela. Depois de um menino, o professor dele, quando ele estava estudando para ser médico, fala de um menino que entrou no templo e conversou com eles e discutiu coisas que uma criança não teria condições de discutir. Então, ao longo do processo da vida dele, ele sempre vai ouvindo relatos sobre esse menino chamado Jesus que estava impressionando as pessoas. E quando ele se tornou adulto e saiu pelos lugares mais inóspitos para cuidar, tratar de pessoas, ele também começa a ouvir sobre esse Jesus, esse Nazareno que faz milagres, que prega e tal, mas o coração dele não se amolece. Até que ele perde também o Diodoro, ele vai perdendo pessoas e aí ele começa a ouvir os relatórios de coisas que Jesus falava para as pessoas, ele começa a ficar mexido, curioso para entender. E ele começa já para o final do livro a fazer as anotações sobre todas essas histórias que ele tem ouvido. Então ele começa assim a escrever o Evangelho. E a maior certeza que ele tem de que Jesus é o Salvador e pode ter esperança através de Jesus é depois que ele fica sabendo pelo irmão da crucificação, de como foi, quando a terra se escureceu, ele sentiu onde ele estava, ele viu a terra escurecendo, ele sentiu o tremor, então ele começa aí a perceber que sim, que pode existir esse Deus, que esse Jesus pode ser o Filho de Deus, e o coração dele começa a amolecer, até que o principal aí, o clímax, é quando ele encontra a mãe de Jesus e ela faz tantos relatos que realmente ele tem a certeza que Jesus é o Salvador. Então é um livro, assim, para quem conhece a Bíblia, conhece a história de Lucas, conhece a história de Jesus,
ele fica muito mais rico na leitura, porque aí você vai fazendo a comparação do que você conhece com o livro. Mas saiba que é um livro que tem alguns registros históricos, mas que é meio romance, né? É um livro romanceado. Então não dá para se crer em tudo que está aqui, mas a história é linda, é muito bom. Ele é um pouquinho grosso, as letras são pequenas, mas eu li em praticamente uma semana, porque realmente ele te prende e você quer ficar mais e mais lendo. Então é isso, o livro, a indicação do livro é Médico de Homens e de Almas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!